Bom dia, ou melhor, boa noite. Mais uma live. Hoje, bem-vinda, tia Jane, tudo bom? Hoje nós vamos estar conversando, falando e passando a nossa experiência sobre sugestões, propostas e sugestões de exercícios. A ideia é a gente trabalhar, tudo bom? Tati, Profiana, Paula, bem-vindos. Estamos entrando aí. E eu estava dizendo que hoje nós vamos trabalhar propostas e sugestões de exercício. Então a tua participação vai ser bem importante. Eu vou trazer algumas, já vou colocar aqui, ó, para já dar o clima no que a gente vai trabalhar, ó. Essa é a ideia. Nós vamos trabalhar com propostas e sugestões de exercícios. Então, a cada duas propostas, ou a cada uma proposta que eu trouxer aqui, eu gostaria que você participasse também, trazendo experiências de vocês para compartilhar e enriquecer essa nossa vivência. Então, a ideia hoje é exatamente ser muito dinâmica com a sua participação, tá? Tanto eu preparei aqui, isso aqui é uma aula que eu preparei e estou compartilhando com vocês aqui essa experiência. E depois você poderá tanto entrar comigo para explicar alguma ideia de sugestão de exercício, quanto escrever aqui nos nossos comentários sugestões, observações sobre as propostas que a gente está trazendo aqui. Então é uma aula em que eu vou estar trazendo um conteúdo prático com embasamento, mas que eu realmente gostaria que você participasse e tivesse sugestões de exercícios e a explicação. Sempre o meu olhar é para os exercícios e para as propostas em que tenham uma conotação de habilidade aquática e de desenvolvimento psicomotor. São as duas bases do meu trabalho, o desenvolvimento das habilidades aquáticas fundamentais e o estímulo ao desenvolvimento psicomotor. Então, todas as propostas que eu vou estar trazendo aqui agora, elas vão estar sendo observadas, vão estar sendo analisadas nesses dois viés. Manda aí um aviãozinho para o pessoal vir participar, deixa o seu like. Quanto mais você digitar aí e participar, maior é a compreensão aqui da nossa plataforma que o nosso conteúdo está sendo interessante e vai chamar mais gente para a nossa aula. Então, dentro dessas nossas ideias de sugestões de exercício, eu trago para vocês aqui a importância da formação em roda. Por que eu acho que a formação em roda é fundamental? Porque ela favorece a observação e a comunicação. O posicionamento em círculo é uma estratégia usada nas aulas em grupo, pois todas as crianças, todos os pais podem observar o professor e o professor pode observar todas as crianças e todos os pais. E vocês sabem de que a aprendizagem pela observação é importantíssima na primeira infância, com os bebês e na primeira infância. Então é muito importante tu ter um momento da aula em que tu proporcione a observação, essa interação. Então a primeira sugestão que eu trago hoje aqui é que se faça nas aulas em grupo uma fase da aula onde nós proporcionamos essa observação através do posicionamento em círculo. Então, anota aí, galera, bota alguma observação sobre o trabalho e a formação em roda, o que vocês acham, se vocês trabalham e usam esta
formação. E aí eu vou seguir com a proposta aí em círculo também, mas daí a gente faz o quê? A gente coloca as crianças mais próximas uma da outra e faz um silêncio dos adultos. Eu chamo de roda do silêncio, já comentei aqui em outras vezes. É o contato, é uma exploração, as crianças se observam, as crianças começam a emitir ruídos, as crianças começam a bater a mãozinha e aí a outra começa a imitar. Então ela é uma fonte muito rica de informação e de percepção da criança, porque as crianças, elas têm um espelho superdimensionado. Nós adultos servimos de feedback para a criança, mas o nosso feedback ele é superdimensionado. E agora nessa posição na aula, tendo outras crianças, em que a criança possa interagir e exercer a sua espontaneidade, então o ciclo, a roda e ter um momento de silêncio é muito, muito, muito interessante. Olha aqui, ó, a Ana Paula está dizendo, eu trabalho assim, isso favorece a participação de todos. Eu acho que ela está falando da primeira proposta ali que a gente estava, que trouxemos, que foi a formação em roda. Então, quando tu fizer a formação em roda, faz várias atividades de movimentação, de mexer a mãozinha, de mexer a perninha, de fazer um mergulho. E aí, num dos momentos, e pode ser depois de uma atividade bastante excitante, bastante movimentada, faz o silêncio. E aí pede para os pais ficar em silêncio e deixa a reação das crianças. Vocês vão se espantar com a quantidade de estímulo que elas vão estar interagindo e buscando. Agora olha só. Faz a borbulha, elas vão imitar e aí para e faz o silêncio. Então é ouvir as borbulhas, percebendo a turbulência. É mais uma atividade em roda muito interessante para a gente desenvolver. Então olha só, as crianças estão olhando. Se a gente observar essa criança aqui, ó, bem embaixo, que está de costas, como ela está participando, como ela está movimentando, ela está me imitando. Então essa sequência de fazer em roda, fazer o movimento, mas trabalhando, tá? Vamos para mais uma. Bom, pessoal, quero a participação de vocês aí, hein? Estimulação de membros superiores, tá, galera? Isso aí pode ser na roda também. Eu tô até aqui vindo naquela formação em círculo, na formação em roda. Então eu uso essa estratégia de dizer assim, cadê a mão? E eu mostro a mão. E aí a gente faz aquela baguncinha de mão. E aí canta uma musiquinha. Né? Borboletinha tá na cozinha. Então eu jogo foco para essa área. Ela vai começar a ter a compreensão do corpo dela, das partes, né? A mão. Ela vai usar aquela parte, a mão. Então ela vai ter a aplicação daquela noção do corpo que eu estou proporcionando e logo em seguida eu entro com uma atividade rítmica de música. Então é uma sequência bem interessante em que a gente fazer e experimenta não pegar a mão da criança e bater na água. Vê se ela, se pela imitação do professor e das outras crianças, ela começa a bater sozinha. Então aqui embaixo nesse slide aqui, eu tô com duas fotos, tá? A de baixo é um bebezinho pequeno em que ele tá sendo estimulado no reflexo. E a lateral aqui da mãe, ele tá tendo a iniciativa. O meu principal objetivo é a iniciativa. Mas aquelas crianças muito pequenininhas, eu posso fazer a estimulação do reflexo. Então, na mesma atividade, que é a estimulação do membro superior,
eu tenho a possibilidade de ter vários níveis. Eu posso fazer o estímulo do reflexo, eu posso conduzir o movimento e posso deixar livre para a criança fazer a exploração da aula. Então ali está escrito, ó, deixar livre para bater as mãos na água é uma experiência sensorial muito rica. A força imprimida em cada movimento proporcionar um feedback sonoro e tátil, com borbulhas, ruídos e sensação única. Esse é o grande lance da água. Além de tu vencer a tensão superficial, tu vai gerar a borbulha e isso vai dar um feedback visual e sonoro. Então é uma experiência muito rica, sonora, visual e tátil, né? Então assim a gente amplia, além de ter os respingos, as movimentações. Então é muito rico esse trabalho de fazer as borbulhas. Deixa eu ver aqui o que a Maria colocou. Mas quando a criança não faz sozinho, eu peço para os pais ajudarem os bebês. Com o tempo eles vão bater sozinho. O movimento, Maria, ele começa com um comando motor, tá? Então, o fato de eu mandar minha mão mexer e eu ter uma resposta, isso é muito rico no desenvolvimento da criança. Então, se por acaso tu pegar a mãozinha da criança e bater, é mais com o objetivo de tu dar um modelo de ação que tu quer, mas não faz toda a música, não faz toda a atividade. Tu faz um pouquinho e deixa ver se ela toma iniciativa. Porque se eu tô fazendo, eu tô conduzindo a mão da criança, ou a perna, que seja, ela não tá fazendo o início completo do movimento, que é mandar a ação acontecer e observar o resultado dessa ação, tá? Então, nesse caso aqui, a Maria tá perfeita. Ela pode mostrar, ajudar o bebê, mas não em toda atividade, e com o tempo eles vão fazer sozinho. O objetivo é que eles façam o movimento e que eles observem o resultado da ação que eles fizeram. A Ana Paula já prestou atenção, eles cantam as músicas, claro, do jeito deles, mas cantam junto, é isso aí. Bem-vinda aí, Nívia, bem-vindo, Flávia. Ó, a Nívia vai ter aí um videozinho da Nívia daqui a um pouco aqui. Leone, bem-vindos. Então, essa ideia de eu estar na roda e eu fazer uma parte de estimulação de membros superiores é bem interessante. E agora nós vamos passar para os balanceios. Os balanceios, faço movimentações, eles podem ser a lateral, eles podem fazer para frente ou para trás. Olha aqui, ó, a Maria. Entendi. O mesmo vai servir para os pés. Perfeito, Maria. Tem bebê que demora a bater o pezinho sozinho. Perfeito. Mas lembra, o movimento começa por uma intenção. Mesmo que seja... É interessante que a criança, nesse processo de aprendizado, ela tente fazer e ela observe o que ela está fazendo. Então, a ajuda pode ser feito, deve ser feito, mas mais como um objetivo de mostrar uma ação e não para fazer toda a música. É um estímulo para que a criança... E se a criança começa a fazer uma movimentação, ela espontânea, é muito mais interessante essa movimentação espontânea do que eu fazer a movimentação por ela, tá? Então, assim, os balanceios, eu jogo para um lado, jogo para o outro. É importante, quando eu fizer esses balanceios, eu explicar para os pais o posicionamento das pernas para manter um equilíbrio, a movimentação frente e trás. Então, esses balanceios eles vão trabalhar mobilidade de tronco, o tono cervical. Observa essa foto do meio, como a criança está fazendo força para manter a cabecinha olhando para frente, os olhos alinhados. Quando eu jogo para o lado, a cabeça faz assim. Quando eu jogo para o outro, ela faz assim. Então, quando eu proporciono esses balanceios,
A criança, o bebezinho está fazendo tônus cervical. Eu também estou treinando na mãe ou no pai, no condutor, a troca de apoio. E eles percebem também, tem a percepção da turbulência da água. Então os balanceios, eles são muito interessantes, eles têm uma abrangência, eles fazem a mobilidade. É importante eu trabalhar diferentes planos, trabalhar frente e trás, trabalhar lateral, tá? É importante vocês treinarem com os pais a pegada, a forma de segurar, porque quando eu faço essa movimentação lateral, o peso do bebê vai para uma mão, o peso do bebê vai para outra mão. Então essa pegada da foto do meio é um dos primeiros exercícios que eu trabalho com os pais, com o objetivo de trabalhar a troca de apoio e as pegadas, tá? Bem? E aí, galera, coloca aí, tô chamando vocês para que proponham alguma atividade para eu ler aqui, ou escreve, eu quero propor, que eu chamo vocês. O que acha? Vamos fazer uma aula bem, vamos fazer uma live bem interativa aí, ó. Tô esperando a sugestão de vocês. Enquanto isso, nós vamos para estimulação de membros inferiores. Olha que chique que eu tô hoje, hein? O material todo aí, hein? Gostaram desse modelo de live? Quem gostou, manda um likezinho assim, ó, com os slides. Ou se eu fico muito pequeno, vocês preferem eu inteiro na tela? Ou vocês gostam dessa ideia? Deixa eu tirar, ó. Vocês preferem assim? Ou preferem assim? Hein? Vai aí dar a sua dica que nós vamos ajustando. Nós fizemos a proposta. Obrigado aí, Maria. Isso aí, vamos lá, vamos interagindo. Estou esperando a sugestão de vocês. Enquanto isso, eu tenho aqui umas atividades para propor. A mesma ideia que a gente fez de membros superiores, eu faço em membros inferiores. E aí a gente vai trabalhar o quê? A percepção corporal da criança. Cadê o pé? Aí faz uma massagenzinha no pé, vai lá e bate o pezinho na água, faz uma baguncinha na água, né, com o pé, e aí canta, o sapo não lava o pé. Então a gente vai ampliando e botando uma atividade junto com a outra, se relacionando. Então a estimulação de membros inferiores, ela vai ter a mesma ideia de percepção corporal, de sensibilidade da turbulência, de ritmo na música do que no membro superior. Então o ato de eu bater o pé na água, eu posso conduzir, mas a iniciativa própria deve ser a prioridade. Foi o que eu conversei com a Maria há pouco tempo, quando a gente falou a parte do membros superiores. Então, se a criança está fazendo qualquer movimento que seja de forma espontânea, eu não vou interromper para fazer mais forte ou mais fraco. E quando eu entrar na música, eu posso cantar em diferentes ritmos. O sapo não lava o pé, e aí a criança bate devagar. Não, lava, porque não quer, e ela bate mais rápido. Então vejam que uma mesma atividade, e aí eu vou trazer lá para a primeira proposta que eu disse, que são sugestões de propostas, e que elas têm que estar relacionado com o desenvolvimento psicomotor e com a sensibilidade à água, com as habilidades aquáticas que a gente quer desenvolver. Então, uma atividade dessas, eu estou trabalhando a sensibilidade, a noção do corpo, eu estou trabalhando a sensibilidade para a penada e a estimulação e o início aqui de uma propulsão, o trabalho de força e além do trabalho rítmico. Então é muito completo. Coloca aí, galera, uma sugestão de estímulo de membros inferiores que vocês, para colaborar aí com o pessoal. Chuveiros.
Olha só o chuveirinho. A água que escorre, gente, outro dia desse eu fiz esse material, até veio de um post que eu fiz há um tempo atrás, que se chamava Água que Escorre. Eu não sei se vocês viram lá. Manda aí um likezinho quem assistiu quem viu o post que eu falava da água que escorre. Vão ter outros slides aqui sobre isso, porque eu acho um tema muito interessante. É um tema bem interessante. Porque a água que escorre, gente, ela demanda muita atenção da criança. Muitas vezes, aquelas crianças que estão começando, tu não joga a água direto no rosto dela, porque ela ainda, tu não sabe se ela tem a sensibilidade à água. Mas eu posso botar um pouquinho do lado, e o ruído que a água faz e a água que escorre, ela tem um simbolismo de perda de contato, eu não consegui segurar ela escorrer. Então ela proporciona muita atenção da criança, tá? Ó, a Elisa e a Márcia viram lá o post, é isso aí. Eu vou estar trazendo esse conteúdo aqui para comentar. Então, quando eu faço o chuveirinho, eu tenho várias possibilidades, né? Vários objetivos no chuveirinho. Um deles é chamar a atenção da criança. Então, faz o chuveirinho, vocês vão ver que ela vai prestar atenção no que tá. Muitas vezes eu uso para as crianças que estão assim meio incomodadas na água, eu começo a fazer um chuveirinho meio fora, a criança começa a botar a mão, querer pegar. Então até uma forma de jogo que eu faço, um jogo sem o contato físico, né? Eu jogo a água mais ou menos próxima e a criança tenta pegar. Então eu uso a estratégia dos chuveirinhos ou regadores para chamar atenção. Eu uso para sensibilidade cutânea. Então se eu pegar e colocar no braço, na mão, e aí a minha dica é, além de fazer o chuveirinho em diferentes áreas do corpo da criança, é eu falar a área que eu tô botando. Agora na mão, agora no pé, agora na barriga, agora no ombro, agora na cabeça do prof. O que ela vai relacionar? Eu tô construindo a noção de corpo. Ela vai identificando as partes e vai recebendo o estímulo da sensibilidade cutânea, e essa sensibilidade cutânea vai trabalhar o que a gente chama, na noção de corpo, de limites do corpo. Esse efeito massageador, ele amplia a noção de limites. Então, para o bebê é interessante essa sensibilidade cutânea, tá? Outro interesse que eu uso o chuveirinho é fazendo na mão, no pezinho, na barriguinha, e aí na cabecinha fazendo um pouquinho de água no rosto. Por quê? Porque daí eu começo a desensibilizar e observar a reação da criança àquela água no rosto. Tá? Então o chuveirinho tem toda essa amplitude e quando eu faço o estímulo do chuveirinho fugindo da criança, a criança tende a se movimentar mais, é um estímulo ao movimento. Se eu fizer o chuveirinho nas costas da criança, a criança tem aquela sensação e começa a se movimentar um pouco mais. Olha aqui o que a Ana Paula está dizendo. E o chuveirinho você consegue muitas vezes verificar se a criança já pode mergulhar. Exatamente, Ana. Perfeito, porque eu coloquei ali em cima como de sensibilizar os orifícios, mas tu já observa como é que a criança responde àquela água no rosto. Uma vez ela não dando bola, ela já está com certeza muito próxima de fazer o mergulho, tá? Então a água de um copo, um regador ou qualquer outro recipiente faz esse papel da água que escorre, tá? E o efeito massageador. Beleza? Olha aqui, ó, a Márcia comentando. É o meu termômetro pro mergulho. Perfeito.
É uma boa estratégia para os alunos que não entram na piscina. Perfeito, Elisa. Tu pode botar a criança, boa lembrança, muito obrigado. Tu pode botar a criança que não quer entrar na borda da piscina num tapetinho daqueles. E aí daqui a um pouco tu joga um pouquinho de água no pezinho e ela já vai ter a percepção da temperatura da água, se a água tá gostosa. Ela já começa a ter a liquidez da água e essa turbulência sem entrar na água. Excelente lembrança, Elisa. Muito obrigado. É isso aí. Eu quero a participação de vocês, hein? Me tragam mais ideias. Olha, nossa live virou internacional. Bem-vinda, Natália. Um beijo para vocês aí do Uruguai. Saudades de vocês. Pessoal, a Natália tem um clube maravilhoso, Flex Club, no Uruguai. Tive a oportunidade de várias vezes fazer treinamento lá. Uma honra estar te recebendo aqui, Nath. Então vamos seguir aqui com a nossa ideia. Outra proposta, que é os giros, tá? Os giros eu já comentei em outra ocasião. Eles são importantes na questão do autossalvamento, tá? Então o giro, ele vai trabalhar, nós vamos começar primeiro com o meio giro, em cima da água para ele identificar, depois o meio giro com o mergulho, até ele começar a fazer o meio giro autônomo, sozinho. Então ele começa pela cabeça, ele vai jogar a cabeça e uma vez ele jogando a cabeça, o corpo vem atrás. Então, essa estratégia de giro é uma estratégia que eu deveria colocar e eu coloco em quase todas as minhas aulas de natação de bebê infantil. É uma atividade no infantil já voltado para o autossalvamento. Nos de bebê, para eles começarem a trabalhar essa ideia de mudança de plano, de mudança de rotação. Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo aqui, ó. Adoro usar o escorregador de macarrão. Ana, depois me explica melhor esse escorregador de macarrão. A Elisa, usei isso para um aluno que não aceitava a aula. Brinquei que estava plantando semente pelo corpo do aluno e fui regando. E a criança foi falando o que nascia. Perfeito! Essa é a estratégia. Márcia, uso piscinas infláveis fora da piscina quando as crianças não entram. Outra opção aí para ir adaptando a criança na água sem entrar na piscina. Então os giros, eu quero compartilhar aqui agora um vídeo que é da nossa amiga Nívia. Observa que ela faz o giro puxando a criança pela mão. Eu poderia fazer pelo tronco, eu poderia fazer com a mão, mas aqui o que eu tô chamando a atenção é que uma criança pequenininha, um bebezinho já pode estar fazendo e sendo adaptado a essa posição, a essa proposta. Agora, qual é o pré-requisito para o giro? Escreve aí, galera, qual é o pré-requisito para o giro? Eu saber mergulhar. Então, quando eu faço, eu não vou começar os mergulhos com o giro. Eu tenho que começar com a dessensibilização do rosto, para depois fazer o giro. Então, o giro subaquático, eu preciso ter já uma adaptação ao mergulho. O escorregador para fazer o chuveiro, porque ele vai ter vários furos e sai em grande quantidade. Ah, entendi. Tu faz tipo eu uso um baldinho, mas pode ser o escorregador. É isso aí. Perfeito, Ana. Obrigado. Então, me coloca aqui outras sugestões de giros. E aí, galera, tá muito rápido ou tá bom no ritmo aí? Olha essa atividade. É, isso aí. Precisa estar mergulhando. Olha só essa proposta que eu vou fazer, que eu acho bem interessante. Voltamos para a roda, ó. É um passe. Um passe
quando a criança se joga, observa que ela vai se jogar em direção à mãe e eu empurro ela, tá? Então o passe, ela tem um destino, ela já faz o mergulho, ela já tem um deslize, é uma atividade bastante completa. Então, a criança nessa situação, ela já identifica a água como que sustenta ela, a água que escorre no corpo, então é a resistência frontal, esse contato, e o corpo que se desloca, tá? Então eu acho bem interessante essa proposta de passes e é uma sugestão que eu também faço para os trabalho com os bebês. A Márcia tá colocando assim, ó, gosto muito da música do Caranguejo para fazer o giro. Escreve a música aí, Márcia, para eu ler aí pro pessoal. É isso aí. Tá bem? Então o passe, ela é uma atividade bem interessante também. E agora o passe seria um pré-requisito para essa atividade aqui, ó, em que a criança, essa criança tem uns 2 anos e ela tá saindo da borda e indo em direção à mãe. Então são 2 atividades que eu posso fazer: sair da borda e ir para a mãe, ou sair da mãe e ir para a borda, tá? Então assim, observa que essa criança já tem a voluntariedade, ela já domina o mergulho, ela já tem uma boa propulsão, quem diz. E agora eu quero que vocês me coloquem aí, galera. Eu vou testar vocês, hein, pessoal. Qual é o detalhe da mãe aqui? Qual é o detalhe da mãe? Escreve aí se vocês identificaram algum detalhe na postura da mãe. Então eu acho importante esses deslocamentos e eu coloquei o passe anteriormente a esse aqui, partindo da borda, porque nadar é se deslocar na água. Eu tenho que ter momentos da minha aula em que a criança se desloque. É fundamental ela sair voluntariamente de um ponto e se deslocar para outro. Exige muita confiança e adaptação ao meio líquido. Pô, pessoal, ninguém vai observar a postura da mãe. Deixa eu ver quem é que tá aqui nessa live. Ana, Márcia, Maria, Tianinha, Yara, Jéssica. Pô, tem um monte de gente aqui. Tia Giane. Vamos lá, bota aí a observação na mãe. A observação da mãe que eu gostaria que vocês tivessem feito é isso aí, Joelma. Ela vai para trás. Não só vai para trás, Ana. Exatamente, Robert. Olha só, a criança vai para trás. Ao se afastar, ela cria uma turbulência na frente, um arrasto. E a criança tende a entrar e ajudar ela no deslocamento. Mas observação dos braços da mãe, como além dela se deslocar para trás, além da mãe se deslocar para trás, ela puxa a água, fazendo com que ela crie um fluxo e mantenha a criança na horizontalidade. Porque se ela não tem um bom deslocamento, uma boa propulsão, o que vai acontecer? As pernas vão cair e vai criar muita resistência frontal. Ó, mais uma internacional, bem-vinda, Noélia. Noélia, cliente do Método Poli também, lá do Paraguai, hein? Já teve Uruguai e Paraguai aqui. Bem-vinda. É isso aí, ela incentiva o movimento, mas acho que mais importante, Jane, do que ela se movimentar para trás, do movimento do braço, para dar um exemplo, é ela criar um fluxo para a criança com pequena movimentação ter uma propulsão. Essa percepção da propulsão da criança é uma coisa importante. Então aqui, ó, a Márcia tá colocando aquela lá voltando a roda. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré.
palma, 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 pé, 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 roda, roda, roda. Então ela está dando uma sugestão da vinculação da música, ela está da vinculação da música com o giro. Perfeito. Outra coisa que eu acho importante, pessoal, tá? E agora eu vou entrar, e quem me acompanha sabe que eu uso muito essa coisa da aprendizagem observacional, do sistema espelho, da imitação, da gente mostrar, apresentar a criança modelo de ação. Então, eu demonstrar o mergulho, eu demonstrar uma satisfação ao fazer. Então, quando eu trabalho em grupos, que eu tenho os pais, eu pergunto, pessoal, a gente quer que a criança mergulhe voluntariamente, só que ela nunca vê vocês fazendo. Vamos fazer primeiro o pai mergulha e depois a criança mergulha para ela ter a noção que o pai está fazendo. Daí tu faz uma aula inteira de natação, quer que a criança mergulhe milhões de vezes e a mãe ou o pai sai de cabelo seco da água. Então é importante, a aprendizagem observacional é uma poderosa ferramenta de aprendizado, de mudança de comportamento. Ela é inconsciente, tu vai oferecer modelos, despertar curiosidade, sem nem mesmo falar, apenas apresentando aquele ato. Então o que a criança sente vendo o seu pai mergulhar? Então, eu, professor, mergulho. Muitas vezes eu chego na aula e digo, agora o prof quer mergulhar. E ela vê que eu gosto disso, que é legal. Então, tu oferecer, tu demonstrar mergulho é uma sugestão, é uma ferramenta muito poderosa para despertar a vontade deles. O eu também quero, não é difícil. Se tem uma criança que faz, mostrar outras crianças fazendo, aí não dá, tá? Então, essa atividade eu acho muito importante, a demonstração. Olha o pessoal entrando aí, bem-vindo Sérgio, Nica, Fernanda. Estamos aqui propondo sugestões e propostas de exercícios bem práticas, ideias aqui na nossa aula. Agora nós vamos pro tapete. Ô galera, gostaram aí da minha preparação para essa live? Manda um likezinho, manda um oi aí para incentivar o prof. Pô, preparei todo o material aqui para nossa livezinha aqui. Agora a ideia é o tapete. Muitas vezes eu quero estimular o reflexo palmar. Quer botar o dedinho ali na mão e a mão fechar no meu dedo. E aí eu tenho que criar diferentes. Obrigado aí, galera. Tamo junto. Obrigado pelo incentivo. E muitas vezes eu tenho dificuldade de segurar o bebê ao mesmo tempo que dá a pegada pro reflexo, tá? Ó, então olha a Márcia dando aqui, ó, interagindo na ideia aquela do mergulho, em que ela mergulha, dá a mão e aí ela cai. É isso aí, fazendo um teatro e convivendo com a criança. Mas voltando aqui pro tapete, o tapete, ele proporciona um apoio para a criança. Observa na foto da esquerda aqui, a foto número 1 aqui, em que a criança, ela tá com a água, eu faço uma piscininha, mas observa que o meu cotovelo, eu tô afundando o tapete com os meus cotovelos, fazendo essa piscininha. Então, se o tapete é muito grande, eu vou ter que ter essa força de apoiar o cotovelo, mas eu vou estar com o quê? Com a mão livre. Então eu proporciono uma posição para posição de costas, em que ele acostuma com a sensibilidade aos orifícios, água nos ouvidos e etc e tal. E aí eu dou a mãozinha para eles, ele vai segurar e vai estimular o reflexo, e eu vou puxar um pouquinho e vou voltar. Então observa a segunda página, a segunda foto. E aí eu vou querer fazer uma pergunta para vocês.
Quantas vezes eu posso fazer essa atividade com o bebê? Qual é o sinalizador? Qual é o sinalizador que eu posso continuar fazendo outras atividades com o bebê, essa mesma atividade com a criança? Olha lá, eu fiz a piscininha, dei os dedos para ela estimulei o reflexo palmar. E agora eu levanto um pouquinho e volto. Eu levanto um pouquinho e volto. Levanto um pouquinho e volto. Quantas vezes eu posso fazer essa atividade? Qual é a observação que eu tenho que fazer na criança para que essa atividade está sendo adequada? Porque o reflexo é tão forte que eu conseguiria erguer a criança. Tem fotos, a gente tem aí documentos da criança sendo erguida pelo reflexo palmar, de tão forte que ele é. Alguém vai me dar aí a dica aí do que observar na criança nessa atividade? A flexão do braço. Observa que o bebê, nessa segunda foto aqui, tá com o braço flexionado. Enquanto ele tá segurando e eu tô com o braço flexionado assim, ó, ele tá segurando a postura dele com a estrutura muscular. Quando eu faço que eu puxo ele, em vez dele ficar com o braço flexionado, ele estende, eu tô puxando ele pela estrutura articular. De novo, dei a mão, o bebê segurou. Eu puxei ele, ele veio. Enquanto ele tiver com o braço flexionado ou semi-flexionado, enquanto ele estiver aqui, ele está segurando. Quando ele estender a mão, é porque eu estou puxando ele pela estrutura articular. Aí não vale mais eu fazer, tá? Então, quando vocês estimularem a elevar a criança com a pegada do reflexo palmar, vocês devem observar os braços, se a criança está vindo com o corpo e está mantendo o braço fletido. Enquanto ela estiver nessa posição, perfeito. Enquanto que se ela cansar e ela fizer assim, eu vou estar puxando ela pela estrutura articular. Tá bem? E aí, como eu fiz o estímulo do reflexo palmar, eu faço o estímulo do reflexo plantar, o reflexo plantar. E eu posso fazer, e aí a minha sugestão é vocês usarem as bolas. Observa que quando eu boto a bola no pé da criança, ela faz o reflexo e faz bem a curvatura do pezinho. E eu posso fazer com bolas mais lisas ou bolas mais ásperas. Aquela bola vermelha da mamãe ali, ela tem pontinhas, então ela faz uma estimulação tátil bem interessante. Tá? Faz uma estimulação tátil bem interessante. Então, observa a posição na situação anterior. Vamos voltar lá, ó. Na situação anterior, o que eu estava usando? Eu estava usando o tapete. Agora, nessa outra proposta que a gente está fazendo aqui agora, eu estou usando o meu tronco. Eu apoio a cabeça no meu tronco e aí eu faço a posição, meu antebraço faz uma cadeirinha e aí eu tenho uma mão livre para usar e fazer a massagem no pé, estimular o reflexo ou pegar a bolinha e fazer a massagem no pé. Van Robert, pode fazer esse movimento de estímulo palmar na posição vertical. Tu tá dizendo em pé, puxando para frente? Posso, só que daí ele vai cair para frente, né? O palmar, tu pode fazer em pé e a criança tem... Se tu entrar na internet lá, Van Robert, e bota lá Jimmy Joy, tá?
os estudos da Magro, tá? O que ela faz? Ela pega um cabo e bota a criança a segurar o cabo. E aí ela levanta a criança na posição vertical. E a criança fica assim, e aí ela mede a força da criança pelo tempo que a criança ficou suspensa naquela barra. Entendeu, Robin? Ela bota a barra e levanta. Então, claro que a Mirtz Magro lá, ela estava fazendo experimentos. Eu não sou muito de fazer grandes experimentos, eu gosto de ir experimentando, vendo a prática, porque os meus alunos, a gente já tem tanta experiência, né? Mas ela lá, imagina que ela estava em 1935, 36, que eu acho que foram os primeiros estudos dela. Deixa eu ver aqui se eu acho na internet quando é que é Jimmy Johnny. Deixa eu ver se tem o estudo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra ti, ó. Bota lá, ó. Jimmy Johnny. Acabei de botar na internet e já veio aqui, ó. Grasping Reflex. Tu vai ter um vídeo de 13 minutos. Acabei de entrar aqui e ela faz exatamente o estímulo do reflexo. Faz exatamente o estímulo do reflexo. Deixa eu ver se eu achar aqui, eu vou, ó. Deixa eu... olha... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Tu vê que ela tá levantando a criança, que é exatamente o que tu tinha me perguntado. Tá? Entra lá, ó. Johnny e Jimmy, 1930, 1942. Ela fez um acompanhamento desses... ela fez o acompanhamento desses gêmeos e aí ela testava o grasping reflex, esse que era de segurar. Ela... Deixa eu voltar aqui onde é que nós estamos, tá? Deixa eu organizar. Eu entrei lá e saí da minha ordem. Ela estimulava e identificava o mais forte pelo reflexo que a criança ficava, tá? Então tu pode fazer isso sim, de botar no tapete, proporcionar uma barra que ele segure e levantar ele um pouquinho. O que eu quero dizer? Tá? Não vamos começar a fazer maluquice com as crianças. Observa a criança. Se a criança responde positivamente, se ela tá sorrindo, se ela tá bem, beleza. Se ela começou a se sentir meio incomodada, não insiste. Tá? Tenta sempre observar a criança. A criança vai dizer se a gente pode seguir na atividade ou não. Tá? Então, entendeu lá, Robert? Manda aí um oizinho aí, ó. Já te dei até onde buscar mais informações. Então, esse reflexo, eu estava chamando a atenção da importância do posicionamento do pai, do condutor ali, usando o corpo, tá? Essa é uma dica importante. Vamos para outra. Fazer borbulhas, galera. Fazer borbulhas, aqui, tá? É isso aí, Van Robert. Tamo junto. Olha lá. Então, as borbulhas. Quando eu faço borbulha e solto ar, a respiração na água, gente, a respiração ela é completa, porque eu consigo ver, eu consigo perceber. Então, assim como eu proporciono uma sensibilidade cutânea com o chuveiro que nós falamos anteriormente, eu posso usar a respiração.
E aí eu faço borbulha nas costas, eu faço borbulha na barriga, eu faço borbulhinha nos pés, na mão. Isso provoca um estímulo tátil. E se eu tô falando, eu também tô estimulando a percepção corporal, a noção de limite do corpo. Então, eu tenho que orientar os pais ou o professor, quem trabalha personal, quando fizer, de reconhecer a parte do corpo, porque a nossa proposta aqui é ir além. É além de desenvolver a natação, desenvolver a parte psicomotora. Então, eu tô fazendo trabalho de respiração, eu tô fazendo a sensibilidade cutânea e eu tô aprendendo e tendo noção do limite e da minha noção de corpo, que os limites fazem parte da noção do corpo. Então essa é uma dinâmica bem interessante que eu colocaria com os bebês menorzinhos, tá bom? Olha esse vídeo aqui, olha que legal, eu vou chamar de 8 com soneca, tá? Tem um videozinho ali, observa como eu parto da posição da criança com o ombro. Então eu parti da posição sentada, o bebê tá com o ombro e eu pego a mão, vou para uma movimentação. Quando eu começo a fazer esse 8, desculpa. Quando eu começo a fazer o 8, eu sempre desloco a criança na direção da cabeça e não na direção dos pés. Então eu vou me deslocando de costas e vou puxando para um lado e para o outro. E observa como eu vou mudando a minha mão. Ó, eu tô sentadinha, a criança tá sentada. E aí eu começo e afasto ela e vou para a posição e é como se eu estivesse fazendo um ninar. Então é bem legal. Aqui na foto eu tô fazendo uma pegada com as duas mãos, mas eu posso usar essa pegada tanto de frente quanto assim de costas, tá? Eu começo com uma movimentação lateral. É importante vocês orientarem o condutor da criança a uma perna afastada, a um bom equilíbrio. A pessoa que estiver conduzindo tem que ter uma noção de core para se manter estabilizado, tá? Então eu coloco, eu posso fazer ela mais sentadinha ou mais inclinada, mais ou menos nas mesmas posições do balanceio, galera. Muito legal esse oi levando para esse 8 que eu posso fazer mais sentadinho e levando para a posição dorsal. Pô, estamos terminando a nossa live aí, galera. Eu tenho mais, deixa eu ver quantas. Tem mais 10 propostas. Acho que eu vou continuar semana que vem, hein? Tem parte 2, não percam. Deixa eu ver quantas eu tô aqui. Eu tinha preparado 33. Nós estamos na 18 que vamos entrar agora. Tem manga, tem conteúdo para próxima. Tô chamando já vocês para próxima live. QD. Aqui. Então vamos para a nossa última proposta de hoje. Eu elevar em equilíbrio, tá? Observa a primeira foto em que eu levanto o bebê no ar. A cabeça do bebê, apesar de ser um bebê bem pequenininho aqui, eu sei porque é o meu filho, a cabeça deveria cair. Mas a cabeça não fica. Dá uma dica aí para quando a criança não fica de jeito nenhum em decúbito dorsal. Aquele 8 lá, Maria, o 8 vai fazendo um balanceio suave. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Já gostei que a Maria participou bastante. Então a gente volta e vamos conversar aqui. Dê o nosso...
aqui, tá? Observa como eu começo com ela sentadinha e vou indo na suavidade do movimento. Então, para os menorzinhos, esta transição, tá? A Maria está perguntando sobre a dificuldade do decúbito dorsal. A transição de sentado para deitado é uma boa opção. Vai ter uma idade, Maria, em que a criança, ela estava muito tempo deitada, olhando o mundo para cima. Quando ela começa a engatinhar, quando ela começa a caminhar, ela ganha essa visão horizontal, ela amplia muito a possibilidade de exploração dela. E para ela, muitas vezes, vem a se tornar um retrocesso essa posição, tá? Então, elas lá com 2, 3 anos, elas vão voltar, aí eu te aconselho, elas vão voltar a fazer de costas ali com 2 anos, a brincadeira de dormir, agora acorda o professor, ela tem que observar. Então a criança, tu desafio de tu fazer a flutuação e ela te segurar. Então troca os papéis. Eu vou tirar uma sonequinha e tu faz o travesseiro. Agora tu tira a sonequinha e eu faço o travesseiro. Então faz um jogo com as crianças para troca de função. Ela te ajudar e depois tu ajudar ela. Pode ser uma alternativa. Conta a história. E aí agora nós vamos atravessar, fugindo, correndo. Oh, eu fiz uma maratona. Agora eu preciso descansar. Então eu colocaria nas histórias, colocaria na troca de papel professor-aluno, aluno-professor, ela te ajudando a ficar de costas, e aí tu já tá demonstrando o modelo de ação que tu quer, e aí depois tu troca com ela, tá? Nesse decúbito dorsal é legal fazer aquela sombrinha. Eu vi outro dia desse, o pessoal pega uma sombrinha e bota diferentes bichinhos pendurados para chamar atenção. Isso é uma boa. Ou faz um túnel com os tubos e bota brinquedinho lá. Outra, pendura e cola no céu animais, bichinhos, estrelas e pede para ela observar. Então tu pode criar atrativos para essa posição dorsal. Pessoal, adorei a live hoje, tá? Semana que vem a gente segue com esse mesmo assunto, nessa mesma dinâmica, e aí eu vou marcar que a gente veio até o 8 com a soneca, essa aqui, e aí olha só tudo que a gente tem: elevar em equilíbrio, água que escorre, jogar água nas costas, soprar o canudo, jogar o brinquedo, saco de surpresa, o brinquedo como agente simbólico, o brinquedo para desviar a atenção, brinquedo, contar a história, música em movimento. Gente, tem conteúdo. Semana que vem espero vocês. Dri, aqui o pessoal perguntou se fica gravado. Galera, se eu não tiver nenhum problema técnico, assim que eu terminar aqui, eu boto para gravar e deixo lá no IGTV e boto no YouTube. Pessoal, quem não tá no canal do YouTube, vai lá, galera, se inscreve, vamos aumentar lá. É muito melhor assistir no YouTube do que no IGTV, tá? Então, quem não tá no nosso canal do YouTube, entra lá, Método Poli, tem muitas lives, tem muito conteúdo. Se inscreve para dar um apoio aqui pro professor. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado pela audiência. Deixa eu parar de botar aqui, tá? Até a próxima, tá bom? Olha só, galera. Eu fiquei aqui, eu falando, né? Mas eu queria vocês também. Então, quem quiser participar na terça-feira que vem, tem 2 possibilidades de participar, tá, galera? Me manda um videozinho pra gente botar e dar uma sugestão, tá? Manda no inbox. Ou me pede, Paulo, eu quero.
Na próxima live, bota, eu quero apresentar uma proposta, bota aí escrito, que eu chamo, vocês entram aqui e a gente já apresenta. Quanto maior a interação, melhor. Muito obrigado pela audiência. Venha para o Método Poli, construa seu futuro com a natação de bebê.